Imagine caminhar por um lugar absolutamente comum, menos uma rua vazia, um corredor de hospital, uma estrada deserta à noite, e por alguns segundos, sentir que algo está fora de lugar. O ar parece mais denso, o som fica abafado, o tempo hesita. Segundo a teoria das portas temporais, esse breve estranhamento pode não ser apenas uma falha da percepção humana, mas o indício de algo muito mais perturbador. Passagens no tempo que se abrem por segundos e se fecham para sempre, deixando apenas relatos fragmentados, memórias confusas e registros impossíveis. Essa teoria não nasceu na ficção científica. Ela surgiu do cruzamento inquietante entre física teórica, relatos históricos e fenômenos documentados, que jamais encontraram uma explicação definitiva. Ao longo dos séculos, pessoas em diferentes partes do mundo descreveram experiências semelhantes: entrar em um local familiar e sair em outro tempo, observar cenas que não pertenciam àquele ano, desaparecer por minutos ou horas e retornar sem envelhecer um único segundo. O detalhe mais assustador é que essas ocorrências não seguem um padrão previsível. Elas surgem e desaparecem como se o próprio tempo respirasse. Fisicamente, a hipótese se apoia em conceitos já debatidos pela ciência moderna. A relatividade geral admite que o tempo não é uma linha rígida, mas um tecido maleável, influenciado por gravidade, energia e movimento. Teóricos sugerem que, sob condições extremas ou raríssimas, esse tecido poderia se dobrar momentaneamente, criando microfendas temporais. Relatos antigos reforçam essa possibilidade. Em manuscritos medievais europeus, há registros de viajantes que afirmavam ter entrado em vilas onde o idioma, as roupas e até o cheiro do ar eram estranhos, apenas para retornar e descobrir que séculos haviam se passado naquele local. Em 1896, um jornal australiano descreveu o caso de um homem que surgiu desorientado em uma cidade rural, vestindo roupas desconhecidas e carregando moedas que não correspondiam a nenhuma cunhagem da época. Poucas horas depois, ele desapareceu sem deixar vestígios. Nenhum crime foi registrado. Nenhuma explicação foi encontrada. No século XX, os relatos se tornaram ainda mais inquietantes. Com o avanço da tecnologia, surgiram testemunhos acompanhados de fotos borradas, gravações sonoras distorcidas e falhas em equipamentos eletrônicos. Um dos casos mais estudados ocorreu em uma base militar desativada, onde sensores registraram um pico inexplicável de radiação temporal, um fenômeno que, teoricamente, não deveria existir. No mesmo período, um soldado foi dado como desaparecido por exatamente 36 segundos. Quando retornou, afirmou ter visto o local em ruínas e, ao mesmo tempo, intacto, como se duas versões do mesmo espaço coexistissem. A teoria das portas temporais sugere que essas aberturas não são viagens conscientes. Ninguém escolhe atravessá-las. Elas acontecem quando múltiplas variáveis se alinham. Campos eletromagnéticos intensos, anomalias gravitacionais sutis, estruturas arquitetônicas específicas e, possivelmente, até estados alterados de consciência humana. Pontes, túneis, escadarias antigas e corredores longos aparecem com frequência nos relatos, como se certos formatos físicos favorecessem a instabilidade temporal. Mas o aspecto mais perturbador da teoria não é a possibilidade de atravessar o tempo. É a impossibilidade de retornar. A maioria das portas se fecha definitivamente após poucos segundos. Aqueles que atravessam podem nunca mais voltar, ficando presos em uma linha temporal que não lhes pertence. Outros retornam, mas carregam consequências invisíveis, lapsos de memória, envelhecimento acelerado, sensação constante de deslocamento, ou a estranha certeza de que algo ficou para trás. Há também os casos inversos. Pessoas que parecem ter vindo de outro tempo, indivíduos que surgem sem registros de nascimento, documentos válidos ou histórico digital. Eles conhecem detalhes de épocas passadas com precisão desconcertante, mas demonstram confusão absoluta diante de tecnologias modernas. Para a ciência oficial, são fraudes, transtornos psicológicos ou coincidências extremas. Para os defensores da teoria, são sobreviventes acidentais de portas que se fecharam cedo demais. Um elemento recorrente nesses relatos é a sensação auditiva. Muitos descrevem um zumbido grave, quase imperceptível,
segundos antes da experiência. Outros falam de silêncio absoluto, como se o mundo tivesse sido colocado em pausa. Relógios param. Dispositivos falham. Animais demonstram agitação intensa, ou ao contrário, ficam completamente imóveis. Esses sinais reforçam a ideia de que o tempo, por um breve instante, deixa de fluir de maneira contínua. Se essas portas existem, por que parecem tão raras? A teoria propõe que elas não são raras, menos apenas difíceis de perceber. A maioria pode se abrir em locais sem presença humana, ou durar menos do que um piscar de olhos. Algumas talvez se abram em meio ao caos urbano, camufladas pelo ruído constante da vida moderna. Outras, em lugares isolados onde ninguém está presente para testemunhar. O tempo pode estar se dobrando ao nosso redor com muito mais frequência do que imaginamos. Existe ainda um debate mais inquietante, e se essas portas não forem falhas naturais, mas efeitos colaterais de algo maior? Alguns teóricos especulam que testes avançados de energia, experimentos secretos ou até tentativas de comunicação temporal possam estar enfraquecendo a estrutura do tempo. Outros acreditam que o próprio universo utiliza essas portas como mecanismos de correção, redistribuindo eventos para evitar paradoxos maiores. O que une todas essas hipóteses é a ausência de controle humano. Diferente das histórias de ficção neo-rabotus, máquinas ou mapas, as portas temporais não obedecem à vontade de ninguém. Elas surgem, convidam menos e desaparecem. Talvez seja por isso que quase todos os relatos compartilham o mesmo sentimento: arrependimento. Muitos afirmam que, mesmo sem entender o que estava acontecendo, sentiram um impulso inexplicável de atravessar. Outros dizem que hesitaram por um segundo e perderam a chance para sempre. A pergunta que permanece é profundamente desconfortável: quantas portas já se abriram ao nosso redor sem que percebêssemos? Quantas pessoas desapareceram não por crime ou acidente, mas porque deram um passo fora da linha correta do tempo? E mais inquietante ainda, menos quantas dessas portas ainda irão se abrir? Talvez neste exato momento, em algum lugar do mundo, o tempo esteja se dobrando silenciosamente. Uma passagem pode estar aberta agora mesmo, invisível, instável, esperando apenas alguns segundos antes de se fechar para sempre. E se você estivesse lá, teria coragem de atravessar? Ou viveria o resto da vida se perguntando o que existia do outro lado?